Bom dia, Célio Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Rio Vermelho, bom dia a todo silvaniense, aliás, não só o silvaniense, como o pessoal aí que ouve a rádio, porque eu tenho notícia que dos dias que eu vou ir na sua rádio, até lá em São Miguel do Passa Quatro. É bem grande a audiência, graças a Deus, né, Jesus? Graças a Deus, bom mesmo. Bom, Jesus, o assunto hoje é Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Eu queria que você explicasse, assim, de maneira bem clara para o meu ouvinte, o que é o Fundo de Previdência do Servidor Público Municipal. Célio, na realidade é o seguinte, a Previdência dos Servidores Municipais, o fato de ter uma Previdência própria, isso é uma garantia que os servidores têm, foi uma conquista nacional dos servidores, e está lá no artigo 40 da Constituição, que eles têm direito a um regime próprio de Previdência. Portanto, os municípios têm apenas que instituir a unidade gestora que vai gerir tanto os benefícios dos servidores, quanto vai gerir os recursos, né, dos servidores. Então, na realidade, a Previdência dos servidores é algo muito importante e que tem que ser tomado muito cuidado com isso, porque esses fundos de previdência, no início é o seguinte, foram criados porque isso, a despesa do município é menor. Agora, quando começa a aparecer mais dinheiro, começa a ter o fundo, começa a ter tudo isso, eu vou dizer para você, o que não faltam são gente querendo cuidar desse dinheiro, né? E esse cuidar do dinheiro, a gente não sabe quais são os interesses. Normalmente a gente sabe, mas o problema todo é complicado. Eu acho que eu não preciso falar mais que isso, os seus ouvintes vão entender. Aonde tem dinheiro, tem interesse normalmente não muito lícito, né? Agora, Jesus, para que serve esse fundo? Eu queria que você explicasse qual é a finalidade desse fundo, essa reserva que o fundo tem, como é que ela é formada, como é que esse fundo arrecada e para que ele é usado? Ô Célio, esse fundo, na realidade, ele é dos servidores. Ele não é do prefeito, no caso de vocês, ele não é da prefeita. O fundo, ele não é do município, é o fundo de previdência dos servidores. Por exemplo, se a prefeitura pagasse o INSS, ela tinha que pagar os 20% como empregador e o servidor pagava os 11% dele. Agora, para o fundo de previdência, a prefeitura paga para o fundo de previdência para aposentar os servidores e o servidor paga a sua parcela. Portanto, esse dinheiro tem que ser gerido para pagar a aposentadoria do servidor. E tem que tomar um cuidado danado, porque se isso não for bem gerido, se isso não tomar os devidos cuidados, amanhã pode não ter dinheiro nessa conta. E eu vou dizer para você, inclusive, se você quiser dar uma olhada no meu blog, tem exemplos e muito de gestores que passam a mão nesse dinheiro, de prefeitos que passam a mão nesse dinheiro. O que não falta são histórias macabras, histórias complicadas a respeito disso. Bom, Jesus, esse dinheiro que o fundo arrecada, ele vem da prefeitura e também do salário dos servidores? Ele vem da prefeitura e do salário dos servidores, mas na realidade, esse dinheiro, quando ele sai da prefeitura, ele não é mais da prefeitura, ele não é mais dinheiro, ele é um dinheiro dos servidores públicos. Ele é um dinheiro para garantir a aposentadoria do servidor público amanhã. Tá, e esse dinheiro que tem na reserva, o Fundo de Previdência, exemplo claro, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Silvânia tem uma reserva, hoje R$ 2.200.000. Esse dinheiro, ele pode ser usado para quê? Ele só pode ser usado para pagar a aposentadoria de servidor público. Exclusivamente? E tem que tomar um cuidado danado o seguinte, porque esse dinheiro também, vou dizer para você lembra do Banco Santos, quando o povo pegou e aplicou o dinheiro tudo? Tem um punhado de fundo de previdência que não tem mais nem um centavo. Aplica de qualquer jeito, compra um título público com preço mais alto e depois vende mais baixo. E o estado de Goiás agora está melhorando nisso, mas vou contar um exemplo, por exemplo, do Tocantins. O Tocantins sumiu 10 milhões de reais de um dia para o outro nessas aplicações para fazer fundo de caixa, de campanha. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sou conselheiro da Previdência da CELG há 12 anos e nós temos 570 milhões de reais. Esse dinheiro é nosso, nós elegemos nossos gestores, nós elegemos os conselheiros, nós cuidamos do dinheiro porque o dinheiro é nosso. Isso no passado, quando era a CELG que indicava, quando era deputado que indicava, quando era governador que indicava, era um Deus nos acuda, rapaz. Eu vou te contar a história, aplicava isso em boi gordo. Eu vou te contar uma história. Você não é de ver que queriam aplicar até em Perdiz tudo. A antiga Avestruz Master, lá numa época lá, tinha uma turma beirando a gente querendo que aplicasse isso. Quer dizer, se não fosse nós mesmos, servidores, eleitos pelo voto direto, secreto dos servidores,
da selva, o bicho ia pegar, né? Tá certo. Jesus, agora, o município ele tem que repassar mensalmente para o Fundo de Previdência aquilo que é devido ao fundo, isso é, o que desconta no salário do servidor e a parte patronal. É obrigado a repassar, e tem um outro detalhe. Se não repassar a parte da prefeitura, a prefeitura fica em débito. Agora, se não passar a parte do servidor, aí é crime, chama apropriação indébita previdenciária. A apropriação indébita previdenciária é um eufemismo, é uma forma mais suavizada de dizer roubo, né? Então está lá no artigo 168A ou 168A do Código Penal. É crime apropriação indébita previdenciária. Então, é obrigação da municipalidade, portanto, do gestor municipal, do prefeito ou da prefeita, seja lá quem for, repassar o dinheiro que recolhe dos servidores. Então tem que tomar muito cuidado, porque os prefeitos não gostam de repassar esse dinheiro, e os gestores ficam cobrando, e eu vou te contar uma história. E normalmente, prefeito e gestor de previdência, se não for um prefeito muito sério, muito honesto, ou coisa desse tipo, eles normalmente costumam se estranhar, porque é da obrigação do gestor cobrar do prefeito, tá? Tá certo. Se por acaso o município está em débito com a Previdência, quais as providências que o gestor do fundo pode e deve tomar? São uma série de providências. Uma delas é informar o Ministério da Previdência de que isso não está acontecendo, para o Ministério da Previdência caçar o certificado de regularidade previdenciária. O segundo é o seguinte, pode oferecer denúncia ao Ministério Público. O outro, o gestor deve fazer, comunicar os sindicatos, comunicar os vereadores e, no caso, comunicar os órgãos de imprensa, quer dizer, dar publicidade a isso, porque eu estou sabendo de um crime, eu tenho que notificar esse crime, né?